Muito bem. Para encerrar, individualismo. A imaturidade psicológica não oferece sinergia para as lutas com efetivo espírito de competitividade e de realização. Porque, num estado medíocre de evolução, o homem busca sobressair-se, engendrando mecanismos de individualismo e utilizando-se de superados métodos de combate aos outros antes que de autoliberação. Para destacar-se em tal conjuntura, usa os outros, através de artifícios do ego, para conseguir os seus objetivos, que não o planificando, prosseguem conflitivos ou recorre à velha conduta do dividir para imperar, acumulando insucessos reais que são tidos como realizações vantajosas. A valorização de si mesmo conscientiza o ser quanto à necessidade de bom trânsito no grupo social e da sua importância no mesmo. Célula valiosa do conjunto deve encontrar-se harmônico, a fim de gerar um órgão sadio que se promoverá, ampliando o círculo através de novos membros, dessa forma alcançando toda a sociedade. A vida expressa-se em um todo coletivo equilibrado, que mesmo se apresentando numa estrutura geral, não anula o indivíduo, nem o impede de desenvolver-se, agigantar-se. Isso, porém, não o leva necessariamente ao individualismo, que é a conduta imposta pelo ego conflitivo. Quando tal ocorre, as carências afetivas se apresentam transmudadas em ambições que atormentam, enquanto parecem satisfazer. O indivíduo dá mostras de autorrealização que mal disfarça a solidão e a insatisfação íntima que se lhe encontram pulsantes no íntimo. É provável que, nesse contexto, o hemisfério esquerdo do cérebro, racional, analítico, matemático, lógico, casuístico, ignore o poder do direito, que é intuitivo, imaginativo, transcendente, pensamento holístico, artístico, condenando-o a viver sob a injunção de fórmulas, de teorias, de conceitos pré-estabelecidos, de julgamentos feitos, de regulamentos rígidos, aparentando não sentir necessidade do emocional e artístico, do divino e metafísico. Nesse afã de ser lógico e individualista, impõe-se, sem dar-se conta, os próprios limites. E por temor de aventurar-se no grupo social, integrando-se e explorando possibilidades que poderão resultar no progresso geral, estiola-se emocionalmente, tornando-se rude, amargo, ingrato para com a vida, embora projete imagens diferentes de si mesmo. É a pessoa que faz
a metamorfose se esconde, né? Ele se camufla, perdendo o contato com a intuição, a simplicidade, o senso comum, isola-se e passa a ver o mundo e as demais pessoas por meio de uma ótica distorcida, que lhe tira a claridade do discernimento e lhe faculta a identificação de conteúdos e contornos, fronteiras e intimidades, estabelecendo objetivos que agradam ao ego, mas se lhe aumentam os conflitos íntimos por falta de valor para identificar as próprias falhas e os medos que não combate. O individualismo é recurso de fuga das propostas da vida, desvio de rota psicológica, porque avança holística e socialmente para o todo, para o conjunto que não se pode desagregar sob pena de não sobreviver. Isso é um fato. Ele necessita de estar atrelado ao todo, sob pena de não sobreviver. Toda individualidade impõe-se usando aos demais e converte-se em títere de si mesmo e dos outros, ou sucumbe nas sombras espetaculares do transtorno íntimo que foge para a loucura e o suicídio. Os objetivos não conflitivos da vida, porém, são conseguidos pelo indivíduo que os reparte com o seu grupo social, no qual sustenta os ideais, aurindo aí sinergias para prosseguir lutando e vencendo de forma saudável e equilibrada, sem projeções nem imagens irreais. Ele precisa de estar agregado. Nós citamos, e sempre vem a lembrança, a historinha dos porcos espinho. No frio, começaram a morrer. Estavam separados, morre um, morre outro. Aí o que acontece? Surgiu um insight, né? Um deles teve a sensibilidade de se aproximar de um outro. Nessa dele se aproximar de um outro, o que acontece? Ele se aqueceu. E nessa dele se aquecer, ele superou o frio. Aí veio outro, se aproximou, veio outro, e assim sucessivo. Criando a sinergia, a união entre todos eles, fazendo com que eles vencessem o frio. Quando nós somos tomados pelo egoísmo e pensamos somente em nós mesmos, nós padecemos e fazemos outros padecerem. Além de nós padecermos, nós levamos o padecimento para outras pessoas. Por quê? Porque nós não vivemos sozinhos. A nossa meta é gregar. A nossa é uma meta de ser gregário. Um ser que se agrega, um ser que se une a outro. E, consequentemente, nós nos unimos aos semelhantes, aos seres semelhantes, aos sencientes. Eles se unem aos pensadores, às pessoas que
que se logicam bem, né? Apesar de nós podermos nos relacionar com pessoas menos cultas, mas que sejam também seres humanos, né? Que pertençam à espécie do ser humano, que ainda é difícil. Não é difícil. Por quê? Porque nós vamos nos unir pela semelhança. Nós nos unimos pela semelhança. Os porcos espinhos se juntaram. Porco espinho com porco espinho. Mesmo eles tendo aqueles espinhos, eles foram suportando. Veja bem, um porco espinho que tem uma mente diminuta, né? Mas teve um insight. Não, vamos nos unir, que a gente unindo, a gente supera o frio causticante. Voltaremos. Próximas mensagens. Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Fiquem em paz.